Boa tarde a todos. Hoje teremos uma aula sobre nervos cranianos. Os nervos cranianos são 12 pares, como já havia mencionado na aula de nervos espinais. E desses 12 pares, 2 fazem conexão com o cérebro, tanto o telencéfalo quanto o diencéfalo, sendo que o primeiro par com o telencéfalo e o segundo par com o diencéfalo. Quando falo em pares cranianos, também deve-se memorizar o nome desses nervos. Então, o primeiro corresponde ao olfatório e o segundo par corresponde ao nervo óptico. Então, teremos assim a seguinte distribuição. Nós vimos que os nervos cranianos, nessa imagem já conhecida de todos, acredito eu, né? É que o primeiro par de nervos cranianos está aqui bem ao nível do nariz, significando que é o nervo olfatório, enquanto que os outros estão próximos aos olhos. Aqui nesse lado aqui temos o número 2, bem grande, que é o óptico. Em seguida, o terceiro, movimentando o olho, que é o nervo motor, é o nervo que tem atividade de movimentar, de rodar o olho. A rotação é superior, inferior, lateral, medial e rotações oblíquas, estão em vários eixos de movimento. Esse é o nervo, é o óculo motor, terceiro par craniano. O 4 representa também um nervo que inerva uma musculatura que está situada superiormente no globo ocular, de fibras de trajeto oblíquo, então chamado nervo troclear, que inerva o oblíquo superior. Troclear vem de tróclea, que significa rodana. Na verdade, é uma estrutura fibrosa que sustenta o próprio músculo, que vai se fixar na esclera do olho, do bulbo do olho. Aí vemos em seguida o número 5, que é o quinto par craniano, aqui representado nessa faixa desse contorno aqui, que começa aqui do lábio superior, desce, passa do canto da boca, lábio inferior, mento, mandíbula, o restante da base da mandíbula. Depois do ângulo segue o ramo superior da mandíbula, então vai subindo para terminar o número S aqui. Termina bem em cima ao nível da raiz do cabelo, na parte mais alta aqui da raiz do cabelo. O sexto par é o abducente, então o quinto par é o trigêmeo, tem esse nome porque são 3 nervos muito parecidos, que saem de um gânglio. Na verdade são nervos principalmente sensoriais, que nós vamos ver depois essa classificação em nervos sensoriais, nervos motores e nervos mistos, que são tanto sensoriais quanto motores. E é uma classificação, ela se torna mais complexa dependendo das estruturas que esses nervos se distribuem. Mas preferencialmente, ou na grande maioria, os nervos cranianos se distribuem na cabeça. Como já falei, a maioria dos nervos cranianos, 10 pares de nervos cranianos têm origem no tronco cefálico com raras exceções, sendo que o 11º par, que está aqui ao nível do pescoço, ele tem uma raiz também chamada de raiz espinal, além de uma raiz bulbar. Então é um nervo atípico. Mas voltando aqui, o sexto par é o nervo abducente. Ele abduz o olho, então ele aproxima o olho do plano lateral. Ele roda o olho para os lados. Quando um olho roda, o outro roda junto, acompanhando. Então esse olho aqui, seja o olho direito, roda para o lado, enquanto que o olho do outro lado roda em direção ao plano mediano, né? Enquanto esse aqui roda para lateral, esse mais nesta vista, roda para o plano lateral. Então ele diz que abduz o olho, por isso abducente. O sétimo par nervo facial, responsável pela
mímica, pelos músculos que agem na motricidade da expressão, da expressão facial, por isso chamado de músculos da mímica. Então, quem faz esses músculos agirem, atuarem, é esse sétimo par facial. Além da mímica, esse nervo também se distribui com fibras sensoriais para outras estruturas, inclusive responsável pela gustação, então uma sensibilidade especial. Então esse nervo aqui já é misto. Então notamos aqui o nervo misto facial. O quinto par, ele é um nervo também misto, que eu não mencionei, mas ele inerva também, tem inervação motora para a musculatura da mastigação. O oitavo par, que está aqui circunscrito à orelha, quase que no formato aqui do pavilhão da orelha, aqui da hélice da orelha, do trago, antitrago, das regiões aqui, das partes da orelha. Número 8 é o vestíbulo coclear, ou seja, ele tem duas porções, um nervo chamado de vestibular, responsável pelo equilíbrio, e o outro é o nervo coclear, responsável pela audição. O equilíbrio também tem a ver com as estruturas que esse nervo atinge lá no vestíbulo da orelha interna, região chamada vestíbulo da orelha interna, nos canais e ductos semicirculares. O nono par é o glossofaríngeo, e glosso tem a ver com a língua, glosso. Faríngeo porque ele vai também inervar a faringe. Também é um nervo misto. Além disso, esse nervo aqui ele se distribui as artérias carótidas e é responsável também pela sensibilidade visceral, no caso da pressão arterial, no controle da pressão arterial. O décimo par, embora está bem pequeno aqui, é um nervo que caminha por um longo trajeto desde a região do pescoço, desce também a cavidade do tórax e a cavidade do abdômen, inervando todas as vísceras, praticamente todas as vísceras torácicas e abdominais, exceto as vísceras pélvicas, que tem inervação dos nervos sacrais pertencentes ao sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo é uma aula que vem a seguir desta de hoje. É o sistema nervoso visceral e principalmente tem o componente motor visceral, não é? Eferente visceral. E então o décimo par tem esse nome porque ele é um nervo que viaja a longas distâncias, chamado também de nervo errante. Na verdade, não é que ele é errante, ele tem uma distribuição precisa nas vísceras torácicas e abdominais, e tanto tem fibras motoras quanto sensoriais, então ele é misto. E o 11º, que é o acessório, já falei, né? Ele inerva tanto o músculo esternocleidomastoide quanto o trapézio. Então, são músculos aqui localizados no pescoço que vão rodar a cabeça, flexionar anteriormente e fazer a elevação do ombro, no caso do trapézio. E, finalmente, o 12º par, nervo hipoglosso, que se distribui a musculatura intrínseca e extrínseca da língua. Então, é uma musculatura somática, essencialmente somática. Então, esse nervo aqui é um nervo que pode se chamar de eferente somático, né? Mas nós vamos ver melhor essa classificação de uma forma resumida, logicamente, porque tem alguns detalhes que às vezes não tem tanta importância clínica. Na aula passada, nós mostrávamos mostramos os plexos. Eu comecei pelo plexo cervical. Nós lembramos que as raízes, a segunda, terceira, quarta, quinta, as raízes dos nervos cervicais, né, os nervos cervicais, segundo, terceiro, quarto e quinto nervos cervicais, eles contribuem com fibras que vão formar esse plexo. Embora, por definição, o plexo cervical, que o C5 pertence ao plexo braquial, né, na sua essência.
Mas tem um nervo que é formado do plexo cervical, que é o nervo frênico, que também recebe contribuição do C5. Então, ambos os plexos estão interligados, na verdade. E nem sempre acontece essa contribuição, né? Às vezes pode somente T3 e T4 formar o nervo frênico, mas normalmente o quinto par cervical de nervos espinais cervicais forma também o nervo frênico, como já havia mostrado. Eu tinha comentado também sobre o primeiro par de nervos cervicais, que geralmente ele não tem fibras que vão formar o plexo cervical. Na verdade, essas fibras são inconstantes. Então, a contribuição de C1 é inconstante, mas existe. Então, C1, C2, C3, C4, e são as raízes, por definição, depois vocês podem conferir no livro do D'Angelo Fatini, por definição, são esses 4 primeiros nervos cervicais que formam o plexo cervical. E como o primeiro par está mais próximo dos 2 últimos nervos cranianos, então aparecem aqui, esses nervos caminham junto com, por exemplo, o nervo hipoglosso, que é o 12º par, caminha com a alça cervical, com o ramo superior da alça cervical. Enquanto que o outro nervo, que é o acessório, ele cruza também as ramificações do plexo cervical, cruza posteriormente, indo se distribuir ao músculo externo cleidomastoide e trapézio. E agora vamos dar uma observar, ver quais seriam, por exemplo, as respostas sobre os nervos cranianos quanto às suas funções, o seu papel, né? E quais são nervos cranianos e quais não são. Então nós temos então que os 12 pares de nervos cranianos aqui estão listados quase todos. Um desse A, B, C, D e E, um desses não é nervo craniano. Então, depois nós veremos a resposta. Essas questões, obviamente, pode ser ajudar vocês a elaborar as questões que eu pedi para fazer o trabalho sobre questões com respostas, né? Pode ser feito em testes de múltipla escolha com apenas uma resposta correta. Então, esse aqui é um exemplo, assim como a questão seguinte. Então, é um nervo craniano puramente sensorial ou sensitivo? A letra A, B, C, D, E. Qual desses nervos aqui é puramente sensorial? Então lembramos que tem os nervos mistos e tem nervos motores aqui misturados. E para ajudar a resposta, vocês devem lembrar que tem as regras mnemônicas. Existem várias regras mnemônicas, ou algumas regras mnemônicas. O que quer dizer isso? Vocês utilizam, por exemplo, a inicial do nome do nervo craniano para associar alguma frase. Por exemplo, aqui nessa regra, nervos sensoriais, VOO, ou seja, voo. Lembrando que são 3 nervos. Então, temos aqui o nervo vestíbulo coclear, não está na ordem numérica, crescente numérica esses nervos. Apenas para entender pelas frases, né? Voo, vestíbulo coclear, primeira letra é V, né? Correspondente à primeira letra do nervo. Olfatório, o segundo O, e o terceiro O, oculomotor. O oculomotor. Então, aí tem uma outra frase, que nem sempre é uma frase que dá para se entender, ou que você junta H-A-T-O-A, ratoa, significando 5 nervos motores. São eles hipoglosso, então primeira letra do nervo, né? Abducente, não é? Trigêmeo, nervo abducente, nervo troclear, esse T é troclear, e o O
de nervo óculo-motor. Depois o A de nervo acessório. Então são esses aqui: hipoglosso, abducente, troclear, óculo-motor, acessório. E aí termina com os 4 últimos nervos para formar os 12 pares, que são mistos, FGTV, ou seja, facial, primeira letra, né? Glossofaríngeo, a terceira letra trigêmeo e depois vago. E é importante, então, saber na ponta da língua o número e o respectivo par craniano, que eu vou falando à medida que eu vou apresentando, de tal forma que vocês vão, com o passar dos slides, vão memorizando. Na verdade, o processo de memorização pode ser muito cansativo, mas através dessas regras mnemônicas se torna divertido e menos cansativo. E ainda temos um forame jugular lá na base do crânio, não sei se vocês se lembram, já havia falado que forame jugular é de onde se origina a veia jugular interna, lá que drena o sangue proveniente dos seios da dura mater, direção ao coração. Portanto, primeiro, segundo, os pares cranianos podem ser algarismos romanos ou arábicos. Aqui em romanos, primeiro, segundo e terceiro. Quais são esses nervos? Olfatório, óptico e óculo-motor. Pois 4, 5 e 6, quais são? Troclear, trigêmeo, abducente. Letra C, né? Glossofaríngeo, vago, hipoglosso. Então, quais eles têm origem do forame jugular? Vamos ver lá no final da aula a resposta. Facial, vesíbulo coclear, glossofaríngeo, entender? Vago, acessório, hipoglosso, item E. Quais serão esses nervos que têm origem desse forame jugular? O seguinte nervo craniano não se origina do sulco bulbo-pontino. Então nós teremos os nervos hipoglosso, vesíbulo coclear, abducente, facial, ou não sei nada, ou nenhuma das alternativas anteriores. Então, hipoglosso é o 12º, vesíbulo coclear é o 8º, o abducente é o 6º, o facial é o 7º, né? São nervos provenientes do 5º par craniano, NC5. Esse NC é nervo craniano, abreviado, né, as iniciais, nervo craniano 5, o 5º par, em algarismos romanos. Então, oftálmico, letra A, maxilar, mandibular, frontal, zigomático, maxilar, letra B, temporal, cervical e mandibular, letra C, letra D, bucal, lingual, maxilar, letra E, supraorbital, infraorbital e mentual. São os nervos provenientes do 5º par. Aqui pode dar uma resposta, né? É uma resposta, até dupla resposta nessa questão aqui. Mas nós vamos considerar que os nervos provenientes diretamente do gânglio, que saem do gânglio, ou que chegam, ou que formam o gânglio, né? Porque são nervos sensoriais, na sua essência, que formam o gânglio do nervo trigêmeo, o gânglio trigeminal. Então, quais são os nervos que estão ligados diretamente ao gânglio trigeminal? Isso aqui é a resposta. Então, aqui, na verdade, tem 3 nervos aqui aparecem em uma dessas questões que também são ramos do trigêmeo, mas são indiretamente originários do gânglio do nervo trigêmeo. A língua é inervada pelos pares cranianos NC7, facial, letra A, B, NC12, hipoglosso, letra C, NC9, glossofaríngeo, letra D, NC11, acessório, letra E, NC5, o nervo trigêmeo. Então a língua é inervada pelos seguintes, exceto algum desses nervos cranianos aqui. É fácil a resposta.
mas vamos deixar lá para o final. Paralisia facial periférica, que é o PFP, ou paralisia de Bell, resulta da lesão no par craniano número 6º, 7º, o 6º abducente, o 7º facial, o 10º vago, o 3º par óculo-motor e o primeiro par, que nervo que é? Olfatório, né? O par craniano responsável pelo movimento lateral do olho, que é a abdução do olho. Qual seria dessas letras? A, B, C, D e E. Então vamos lembrar novamente. Terceiro par, óculo-motor. Segundo, óptico. Quarto, troclear. O sexto, abducente. O quinto, trigêmeo. Então, eu procurei apresentar aqui um resumo que vocês podem encontrar na forma lá no livro do Ângelo Machado, de uma forma muito didática, também uma tabela, em que nós vamos ver, então, que os nervos cranianos, eles são estudados, então, primeiramente, quanto à sua função, olfato, primeiro par, né? A origem aparente no osso, no caso do primeiro par, lâmina cribriforme, mas tem uma outra origem que é no próprio nervo, aqui na primeira estrutura do nervo, que é visível quando o nervo vai fazer sinapse, saindo da mucosa olfatória. Então, saindo da mucosa olfatória, lá da cavidade nasal, ele atravessa essa lâmina cribriforme e vai parar no bulbo olfatório, vai fazer sinapse, suas neurofibras. Dessa sinapse, o segundo neurônio vai constituir o trato olfatório. O trato olfatório vai constituir distalmente ou mais posteriormente o trígono olfatório, formado pelas estrias olfatórias lateral, medial e intermédia. E depois termina fazendo no córtex do lobo temporal, na região do unco, onde vai ser interpretado as sensações, a sensibilidade, as sensações do olfato ou do cheiro, lobo temporal. NC2, então, esse mesmo raciocínio, função, origem óssea, né, origem aparente no osso do crânio, origem na estrutura do cérebro, depois, ou melhor, origem na superfície do cérebro, né, ao nível da superfície do cérebro, depois a sua finalização no respectivo lobo, né. Então aqui nós teremos que, na verdade, então nós temos quanto ao nervo óptico, a visão, a função, canal óptico, a estrutura no osso, quiasma óptico, a estrutura de cruzamento das fibras do nervo óptico, dos dois nervos ópticos, onde a maioria se cruza, depois o lobo occipital, onde termina integrando as funções visuais, especialmente ao nível do sulco calcaríneo, nas bordas do sulco calcaríneo. NC8, então o vesículo coclear, então, termina esse grupo de nervos puramente sensoriais ou aferentes. Audição, equilíbrio, função, meato acústico interno no osso temporal e sulco pontino, emergência ou a origem aparente no encéfalo. A origem real do vesículo coclear se faz no tronco cefálico, no assoalho do quarto ventrículo, no interior da ponte, ao nível da ponte. Bom, então o resumo desses nervos cranianos, suas funções gerais, localização e distribuição dos nervos essencialmente referentes. Quando falo essencialmente, porque esses nervos também eles têm menor número de fibras aferentes, mas são as funcionalmente mais importantes, é o componente motor ou eferente. Então, é o óculo motor, tem o movimento dos oculares, né, do olho, naqueles movimentos de rotação que eu mencionei, de vários, tanto para em vários sentidos, e tem também uma inervação para músculos intrínsecos. Então, músculos extrínsecos
faz os movimentos visíveis do olho, que a gente observa na parte da clínica, né? Quando faz a clínica, o exame do olho, pelos seus movimentos, e os músculos intrínsecos que vão agir na pupila, fechando ou abrindo a pupila, quer dizer, a região do olho formada pela íris, né? O espaço, e vai haver constricção ou dilatação desse espaço que é a pupila. Então, os músculos ciliar, por exemplo, esfíncter da íris, são músculos intrínsecos e diferem dos extrínsecos porque são músculos lisos. Então, essa inervação vai ser referente visceral para músculo liso, pertence ao sistema nervoso autônomo. Então, esse oculomotor, além de motor somático, ele também é motor visceral ou referente visceral. Então, aqui temos a origem na fossa interpeduncular, a origem aparente, e a origem aparente, no caso no mesencéfalo, e a origem aparente no crânio, na fissura infraorbital superior, né? Fissura orbital superior, aqui está uma letra I que não tem nada a ver, fissura orbital FOS, né? FOS, fissura orbital superior. E depois o troclear, o NC4, rotação ocular, então do mesmo papel aqui do anterior, né? O troclear, rotação do olho, origem aparente no encéfalo, véu medular superior. A fissura orbital superior ele passa também, aqui sem a letra I, né? Foi um erro de digitação novamente. Então, FOS, abreviatura de fissura orbital superior. E músculo oblíquo superior é inervado exclusivamente pelo troclear. Sexto par é inervado, vai inervar o reto lateral, um outro músculo ocular. Então, faz a rotação ocular, faz a abdução. O sulco bulbopontino é a origem aparente. E a fissura orbital superior, FOS, é a origem aparente no crânio. Então, no crânio, aqui na fissura orbital superior, 3 nervos aqui, motores oculares, atravessam. E mais o quinto par também, que nós veremos em seguida. Também, a sua primeira divisão, o primeiro nervo mais superior, ele também atravessa essa mesma estrutura, chamada de fissura orbital superior, que é visível tanto na base do crânio, quanto ao nível das órbitas. Aí chegamos aos 2 últimos pares, o acessório, o 11º, e o hipoglosso, o 12º, ambos responsáveis pela motricidade. No ombro, pescoço e laringe. O acessório, principalmente no ombro, a função mais conhecida dele, no sulco, e origem no sulco posterolateral do bulbo, SPLB, e da medula espinal também. Então ele tem uma raiz medular, da medula espinal cervical, e uma origem bulbar. Então esse é um nervo atípico, porque os nervos típicos têm origem no tronco encefálico, né? Na maioria deles. E o forame jugular é onde esse nervo passa, juntamente também com outros nervos aí que nós veremos a seguir, né? Os nervos mistos que veremos a seguir. Então, inerva o músculo econ e o trapézio, o econ esternocleidomastoide e o trapézio, somente a parte descendente do trapézio, chamado trapézio cervical. O NC12 é o hipoglosso, ele é responsável pela motricidade da língua, né, os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, e nasce, no caso de uma origem aparente, do sulco anterolateral do bulbo, né, sendo que no crânio ele tem uma origem craniana também, canal do hipoglosso, no osso occipital, próximo ao forame magno, ou logo acima do côndilo occipital. Inerva os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, e essa movimentação é bastante complexa, né?
Mas dá para se perceber que em caso de lesão desse nervo, se for o nervo direito, a língua vai se desviar para o lado direito. Se for a lesão do nervo esquerdo, para o lado esquerdo. Já a lesão dos outros nervos, seja o neurônio motor, por exemplo, o neurônio motor superior, vai ter uma representatividade, uma perda de motricidade do lado oposto, ou seja, os movimentos heterolaterais do outro lado, ou seja, da musculatura do lado oposto, no caso dos demais nervos afetados, se for o caso de lesão de neurônio motor superior. Vamos tomar uma água para continuar aqui os nervos mistos. Então, sobraram então, o trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo e o vago. Então, está o quinto, o sétimo, o nono e o 10º par, respectivamente, né? Então, função, sensibilidade da cabeça, sendo que essa musculatura da mastigação é principalmente a função motora, então não somente sensibilidade da cabeça, mas inerva músculos da mastigação, embora tanto exista a aferência dessa musculatura, que é a propriocepção muscular, mas a função motora é essencial no papel desse músculo. Aqui novamente é fissura orbital superior, novamente digitado errado, né? Corrijo depois futuramente eu corrigirei isso aqui, essa digitação. Bem lá no fundo da órbita, onde se vê essa fissura orbital superior, juntamente com os nervos motores oculares, o nervo oculomotor, que eu mencionei, que também tem o mesmo trajeto nessa estrutura óssea, tem origem aparente no crânio. Forame redondo é outra origem, só que no esfenoide, e o forame oval também no osso esfenoide. Então, o primeiro nervo aqui, o nervo do trigêmeo, chamado de oftálmico, passa pela fissura orbital superior. O segundo, o nervo maxilar, passa pelo forame redondo. E o terceiro nervo, que é o oval, que é o mais inferior, passa pelo forame oval. E no tronco cefálico, ele se origina do pedúnculo cerebelar médio. Na verdade, na base do pedúnculo, né, na base da ponte, né, na transição entre base da ponte e o pedúnculo cerebelar médio, antes de penetrar no cerebelo. E o sétimo par facial, que é o nervo misto também, aí tem várias funções envolvidas, gustação, são sensibilidades especiais, gustação, salivação, motricidade aqui, salivação, né? E a gustação, sensibilidade especial, que é o paladar. Lacrimejamento é atividade motora, tem a ver com a estimulação das glândulas lacrimais, produzindo a lágrima. E mímica facial também. Aí é que eu já mencionei anteriormente no número 7. Então, se você pegar, por exemplo, os músculos que vão desde ali do epicrânio, o músculo occipito frontal, e vai até o platisma, ao nível do pescoço, todos esses músculos responsáveis pela mímica são inervados pelo facial. O facial também é chamado de facial intermédio, porque ele tem uma outra composição, outro nervo na sua composição, que é responsável aí pela insalivação também, sensibilidade da língua na gustação. Então, o nervo intermédio, especificamente, que faz parte do nervo facial. Por isso, alguns autores chamam de facial intermédio. A origem do sulco bulbopontino, ali entre a transição entre ponte e bulbo, ou seja, a origem aparente, e origem craniana no forame estilomastoide no osso esfenoide. O nono par, que é o glossofaríngeo, é responsável também pela gustação, também pela salivação, enquanto que o facial inerva glândulas salivares submandibular e sublingual, o glossofaríngeo inerva parótida, está bem à frente do meato acústico externo. Mas o terço
posterior da língua, ou quase a metade posterior da língua, praticamente, né, ou terço posterior da língua, para ser mais exato, é inervado pelo glossofaríngeo, o terço anterior pelo facial. Então, isso é só para sensibilidade de gustação, não é para sensibilidade geral da língua. Sensibilidade geral tem a ver com o quinto par craniano, inclusive, né? Está aqui, ó, quinto par craniano, nervo trigêmeo. Então, a sensibilidade da faringe, a pressão arterial, então, funções do glossofaríngeo. E o sulco posterolateral do bulbo, então, essa abreviatura aqui, essas 4 letras. Forame jugular aqui também, são locais de origem, né? Tanto no tronco cefálico, sulco posterolateral do bulbo, e forame jugular ali na base do crânio. O 10º par, ele é sensorial, motor laríngeo, então ele é tanto a laringe, faringe, a musculatura, né, da intrínseca da laringe e da faringe, mas a intrínseca, na verdade, da laringe e da faringe, e das vísceras torácicas e abdominais, sulco posterolateral do bulbo, origem aparente, e forame jugular, a outra origem aparente, que só que é no crânio, sulco posterolateral, como o nervo anterior, que está bem próximo ao vago, né? Superiormente ao vago, glossofaríngeo. Bom, vou tomar mais um pouco de água para falar melhor, melhorar minha fonação, né? Os componentes funcionais desses nervos, eles estão nesse mapinha que eu fiz aqui nessa chave, são somáticos e viscerais. Lembrando que são similares aos nervos espinais, que também são mistos, com raras exceções, como por exemplo, o primeiro par cervical. Todos os demais nervos espinais são mistos. Então são somáticos e viscerais, apenas que na sensibilidade e na motricidade dos nervos espinais não existe esse componente especial aqui, ó, essa subdivisão das fibras aferentes e das fibras eferentes, então gerais e especiais. Especiais é porque se relaciona a sensibilidades especiais da cabeça, por exemplo. Então, o que é especial para diferenciar de geral? Olfato, a visão e a audição e equilíbrio, correspondendo ao nervo olfatório, óptico e vestíbulo coclear. E aqui no caso especiais, aqui viscerais, somática porque estrutura músculo estriado esquelético, porém de origem somítica, dos somitos do embrião. Se não for dos somitos do embrião vai ser das brânquias, que são chamados de músculos viscerais, mas são estriados esqueléticos. Então, a sua inervação especial aferente é para músculos, por exemplo, da expressão facial, da mastigação, né? Músculos da faringe e laringe, e músculos também da faringe, tanto pelo nervo glossofaringe vago, faringe e laringe, né? E no caso da musculatura da mastigação, o trigêmeo e o facial. Então, isso é uma distribuição, uma sensibilidade especial só para esses nervos cranianos aqui. Então, o que é sensibilidade geral? É sensibilidade que tem a ver com temperatura, tato, pressão, dor, né? E também tem as sensibilidades mais profundas, que é a proprioceptivas, sensibilidade de propriocepção, que pode ser conscientes ou não. As fibras motoras somáticas ou eferentes somáticas pertencem então a esses pares cranianos, terceiro, quarto, sexto e 12. Já memorizaram, né? Oculomotor, troclear, abducente e hipoglosso. Se for para músculo liso, cardíaco, né? Ou para glândulas, como por exemplo a glândula salivar que eu mencionei, ou para os órgãos do tórax, do abdômen, né? Do sistema digestório, respiratório, genital, urinário,
Então são estruturas viscerais, tanto glândulas endócrinas como exócrinas. Então existe uma distribuição visceral motora, tanto aferente quanto eferente, que fazem parte do sistema nervoso autônomo, essa aqui principalmente. Então gerais, óculo motor, viscerais, né? Óculo motor, sensibilidade, motricidade, perdão, dos olhos, e facial, motricidade, produção de saliva, perdão, tanto do facial como glossofaríngeo, e o nervo vago também, que é a motricidade do trato gastrointestinal e das demais vísceras que ocupam as cavidades do tórax e do abdômen. E a motricidade especial, então, vai para músculo liso, cardíaco e glândula, como falei. Então, nós teremos aqui o facial, né? Aqui exclui aqui o trigêmeo, exclui isso daqui, tá? Porque o trigêmeo está pertencente à aferente. E no caso aqui do trigêmeo, a musculatura branquiomérica, mas as demais, aqui o sétimo, nono, décimo, para a musculatura lisa, cardíaca, né? Décimo inerva o coração. Então, o especial aqui se refere à musculatura da mastigação. Quando eu falei exclui, no caso de músculo liso, né? Musculatura estriada esquelética da cabeça, da mastigação. Quais são eles? Músculo temporal, masseter, pterigóide medial e pterigóide lateral. O facial também tem participação em musculatura estriada esquelética. No caso, por exemplo, parte do músculo digástrico, bem como o trigêmeo também inerva o músculo digástrico. O ventre anterior do digástrico e o nervo facial. Então, as demais musculaturas aqui, estruturas glandulares, aqui o que eu já mencionei, né? O glossofaríngeo, o vago e o acessório, que vai para o músculo trapézio, cervical, e mais o econ. Então, são músculos também de origem branquiomérica ou branquial. Então, é visceral e especial. Então, agora, para visualizar, para entender tudo que é uma teoria, fica muito maçante, se fica só lendo, né? Mas para ficar mais interessante, vamos aqui observar o território de inervação do primeiro par craniano, olfatório, bulbo olfatório, trato olfatório, estrias olfatórias medial, lateral, intermédia, que formam o trígono olfatório, né? Que vão depois terminar aqui no lobo temporal, certo? Depois a visão passa pelo nervo óptico, com origem da retina, depois a origem aparente no encéfalo, que corresponde ao quiasma óptico, dos nervos ópticos formando o quiasma, em seguida vem os tratos ópticos, que vão para os corpos geniculados, onde vai ocorrer sinapse, corpos geniculados laterais, abaixo do tálamo, né, na região do metatálamo. E o nervo oculomotor terceiro, quarto troclear, sexto par abducentes, todos relacionados aí à motricidade do olho. Então, músculo reto superior, reto inferior, reto medial, que nessa vista não dá para ver, o oblíquo inferior, todos inervados pelo oculomotor. E os demais, o oblíquo superior inervado pelo quarto, e o sexto par inerva o reto lateral. Então, sexto par, o reto lateral, e o quarto par, o oblíquo superior. Então, troclear e abducente aqui, 4 e 6. Quinto par, então tem as fibras sensoriais que estão indicadas aqui, bem como para a musculatura da mastigação, as fibras motoras. Então tem esse quinto par, através de dois nervos que emergem sensoriais, vão para aqui região frontonasal e maxilar, aqui da cabeça, em vermelho e amarelo, inervados por esses nervos, respectivamente, o nervo oftalmico e maxilar. Enquanto que o mandibular, que é esse mais calibroso, tem uma raiz motora para os músculos da mastigação. Mas toda essa área azulada aqui corresponde à inervação sensorial da cabeça, logicamente,
do nervo trigêmeo, nervo mandibular do trigêmeo. Então, esses nervos que emergem diretamente do gânglio trigeminal, né? Então, responde aquela questão lá que eu mencionei. E aqui o sétimo par, o nervo facial, ele tem fibras motores sensitivas e uma distribuição ampla, então, motora para a musculatura da mastigação, motora eferente visceral especial, alguns autores também falam motora somática, que é músculo estriado esquelético, da musculatura da expressão facial, para a glândula lacrimal, então eferente visceral, e para a glândula sublingual e submandibular. Notem que antes de chegar a essas glândulas, existem gânglios, são estruturas de sinapse, onde as fibras que constituem o nervo facial fazem sinapse ao nível desses gânglios, tanto o gânglio pitérico-palatino quanto o gânglio submandibular, pitérico-palatino em direção à glândula lacrimal, e o gânglio submandibular sublingual em direção aos músculos, ou melhor, às glândulas salivares embaixo da língua e ao nível da mandíbula, na região da base da mandíbula. Bom, o oitavo par vestíbulo coclear, puramente sensorial, olha as estruturas aqui a cóclea, que forma o nervo sensorial, né, chamado de coclear, e outra do vestíbulo e os canais semicirculares, que vão formar a parte vestibular ou nervo vestibular, que atravessa, deve-se lembrar a estrutura óssea que atravessa o meato acústico interno, né, até chegar no tronco encefálico, terminando nos núcleos vestibulares e cocleares no assoalho do quarto ventrículo. O glossofaríngeo é um nervo misto também, com uma distribuição ampla, então, estruturas da faringe, da laringe, e tem uma inervação aferente somática, aqui no pavilhão da orelha, juntamente com o facial e o vago, que eu não tinha comentado, mas tem uma distribuição aferente somática no meato acústico interno e pavilhão da orelha. Então, esses três nervos que eu mencionei. E aqui está mostrando com relação ao glossofaríngeo essa inervação aferente somática da orelha. Orelha essa externa, né? Então, glossofaríngeo tem estruturas da faringe e ao nível da língua também. Então, a sensibilidade gustativa e sensibilidade visceral também, geral, né, nas mucosas que reveste a faringe. E aí temos também o nervo vago, o grande nervo, o maior nervo em extensão de distribuição das suas fibras em todas as vísceras torácicas, cervicais, do pescoço, né, glândulas, vísceras do sistema respiratório, o coração, tanto do aparelho cardiorrespiratório, bem como o trato gastrointestinal inervado aqui pelo vago, exceto a extremidade, a parte do cólon descendente, sigmoide, reto e ânus, lá do intestino grosso, que não tem inervação vagal. Então, todas as demais partes de inervação vagal, inclusive aferente somática do meato acústico externo, aqui no pavilhão da orelha. Aqui. E a inervação do 11º par aos músculos que rodam a cabeça para a direita e a esquerda, o econ e o trapézio, parte descendente, estão evidenciados aqui nessa imagem, e aqui também evidenciada a inervação da musculatura da língua pelo nervo hipoglosso. Então, tudo isso aqui se refere, aqui vocês visualizam, depois a gente vê com um pouco melhor, com mais nitidez nas próximas imagens, é a origem aparente do tronco encefálico, sendo que nessa origem aparente somente um nervo surge da vista posterior do tronco encefálico, que é o quarto par, que é o troclear, esse número 4 aqui, ó, esse nervinho aqui ao lado aqui, troclear, que emerge do véu medular superior. Todos os demais, do terceiro em diante, emergem do tronco encefálico da vista anterior, do contorno anterior, sendo que o acessório tem a raiz espinal, que é essa aqui,
Então ele tem uma raiz, não é um nervo craniano típico, né? Tem uma raiz bulbar e tem a raiz espinal. Só a raiz bulbar que caracteriza ele como nervo craniano típico. Da fossa interpeduncular, vocês já tinham mencionado, o óculo motor está saindo aqui, olha. Mas vamos prosseguir, porque vamos comentar melhor sobre isso. O KenHub, esse site aqui muito bom, a qualidade das imagens excelente, então nós teremos aquilo que eu já mostrei anteriormente, nesse quadro, nesse apanhado, nervo olfatório em sentido horário, né? Que nós temos aqui nervo olfatório, óculo motor, né? Então as estruturas que de origem ou de distribuição desses nervos, mucosa olfatória, a musculatura extrínseca e intrínseca do olho, óculo motor, o troclear e abducente também, especificamente músculo oblíquo superior e reto lateral, né? Esses dois, quarto e 6 respectivamente. O trigêmeo aqui, o quinto par, sensorial, sensitivo da face, seios paranasais, aqui quando fala seios é paranasais, e também a dura mata é levada pelo trigêmeo mais os dentes, né? E a língua também, logicamente, a sensibilidade geral de parte da língua, da maior parte da língua. E aqui os músculos motores da mastigação também, o trigêmeo, esse grande nervo que é mais espesso, o nervo de todos, mais fácil de ver de onde se origina, aqui do pedúnculo cerebelar médio, né? Sendo que do bulbo pontino emergem que nervos? O sexto par abducente de medial para lateral, né? Abducente, facial intermédio, glossofaríngeo, depois o nervo vestíbulo coclear, glossofaríngeo, o vago emerge do sulco posterolateral. Então nós teremos aqui as estruturas vestíbulo coclear, orelha interna em vez de ouvido, né? Antigamente era ouvido interno, exclusivamente sensorial, esse nervo. Glossofaríngeo para os músculos da faringe, então tem uma distribuição motora, e sensitivo parte posterior da língua, tonsilas e faringe. Sendo que o 10º par, o vago, que está aqui do lado, está bem próximo ao glossofaríngeo, também ele tem uma sensibilidade gustativa pouco representativa, porque está ao nível da epiglote, mas é muito pouco. Existe gustação até na epiglote. Aqui é um nervo vago, então inerva a epiglote. Mas as funções do vago atuam mais no coração, nos vasos também, nos principais artérias, no comando também da inervação de vasos, brônquios, trato gastrointestinal, sensitivamente para essas mesmas estruturas, essas mesmas vísceras, inclusive a orelha externa, né, como está aqui. Então, nesse sentido aqui, nós temos aqui dois nervos aqui motores, e não só o facial, que é misto, né, e o facial mais o intermédio, olha aqui o intermédio, e motores para a língua aqui, hipoglosso, acessório, como já mencionei anteriormente, mas com destaque aqui o nervo intermédio, as glândulas submandibular e sublingual, na gustação, e a sensibilidade de parte anterior da língua, do terço anterior da língua e do palato mole, tudo pelo nervo, também pertence ao nervo facial, porque é o nervo intermédio e facial forma um nervo só, na verdade. Então, somente as fibras de origem do núcleo motor do nervo facial, ao nível do assoalho do quarto ventrículo, formando aquela elevação, aquele colículo facial, é que vai se distribuir a musculatura da expressão facial, que é a musculatura mímica. Então, vamos ter o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correspondendo já aos pares cranianos que vocês memorizam, vão procurar memorizar. Apenas a origem de alguns aparentes
aparente no tronco cefálico é bem visível aqui, né? Então, excluindo aqui o bulbo olfatório, não dá para visualizar aqui, pertence ao nervo olfatório. O que se vê aqui do nervo olfatório é o trato, né? O trato olfatório direito e esquerdo, aqui na base do cérebro. Aqui o nervo olfatório, ele se continua no trato olfatório. O número 2 não é o nervo, mas sim o trato olfatório após o quiasma óptico. E o número 3 é o óculo motor, né? Fossa interpeduncular. Olha aqui onde está o limbo da substância perfurada posterior, né? Onde passam aquelas artérias do círculo de Willis. E aqui o troclear número 4, ele é visto, a emergência dele, ele sai do mesencéfalo logo abaixo dos colículos inferiores. O trigêmeo, quinto par, tem esse componente sensitivo, que é mais espesso, que é a raiz sensitiva, e tem essa raiz motora aqui mais fina, que caminha junto com o nervo mandibular, para a musculatura da mastigação. O abducente, aqui, a origem do sulco bulbo-pontino, facial do sulco bulbo-pontino, então lateralmente ao abducente, e lateralmente ao facial intermédio, que está aqui intermédio, esse aqui está entre o vestíbulo coclear, que é o próximo, né? Então, facial, intermédio e vestíbulo coclear. O facial intermédio é um nervo só, na verdade. Então, não saindo do sulco bulbo-pontino, mas logo na transição com o sulco posterolateral do bulbo, glossofaríngeo, e do sulco posterolateral inferior ao glossofaríngeo, o vago, e do sulco posterolateral também, em continuidade, ainda do bulbo, teremos aqui a raiz bulbar do acessório, que é também denominado de espinal, porque ele tem uma raiz espinal, com origem da medula cervical espinal. E finalmente o hipoglosso, que é o único nervo que emerge do sulco anterolateral do bulbo, esse aqui, né? E aquele que também as suas fibras estão associadas ao plexo cervical, juntamente com o nervo acessório, que é esse aqui, está bem na vizinhança do plexo cervical. Então, o óculo motor nesta vista posterior, aqui na vista anterior, de onde ele emerge, como mostramos na imagem precedente, e sua origem abaixo dos colículos inferiores do véu medular superior, aqui, ó, do trajeto desse nervo motor, que vai para o oblíquo superior, né? Enquanto que o abducente para o músculo reto lateral, esse aqui, ó, esse cara aqui, que é mais... que emerge logo acima das pirâmides do bulbo, né? No sulco bulbo-pontino. Então, aqui o véu medular superior, nesta vista posterolateral do tronco cefálico, ou seja, abaixo dos colículos inferiores, né? Corpos, os colículos superiores, aqui os colículos inferiores são as vias sensoriais, como vocês devem lembrar, da visão, superiores e inferiores da audição, né? E a origem real no tronco cefálico dos nervos, no caso quinto par sensitivo, tem 3 porções. Um trato mesencefálico, que são vias sensoriais, toda a sensibilidade geral da cabeça, não só da pele e da face, como mostrar naquelas 3 áreas de distribuição, né? Região da face, mas também aqui a área sensorial principal, também sensibilidade geral da cabeça, e o trato espinal ou núcleo espinal do nervo trigêmeo, englobando até mesmo a nível cervical ainda. Tá? Depois vai desaparecendo, assim, lá no nível cervical já vai desaparecendo. Então, na sua origem, o nervo trigêmeo também tem origem espinal. Então, desse ponto de vista, não é um nervo na origem real dele, exclusivamente do tronco cefálico, mas abrange todas as partes do tronco cefálico, tanto mesencéfalo como ponte e bulbo nesta vista posterior. E aqui ainda dá para visualizar que essas vias sensoriais têm conexões, como no caso aqui do trato mesencefálico, tem conexões com o núcleo
motor do trigêmeo que vai para músculos da mastigação. E essas fibras, então, caminham, passam pelo gânglio do trigêmeo, que é formado por núcleos sensoriais aqui, não é? Vias proprioceptivas, exteroceptivas da dor, temperatura, tato, pressão da cabeça. Dor de dente, por exemplo, passa por aqui, então, né? Na raiz do dente. Tomar mais uma aguinha. Ainda dá para se observar aqui o gânglio do trigêmeo nesse corte parasagital, paramediano do crânio, onde dá para se observar desse gânglio do trigêmeo, ou gânglio trigeminal, também chamado de semilunar, ou gânglio de Gasser, antigamente é o nome de uma pessoa, um cientista, Gasser, com 2 S, é formado aqui por 3 raízes ou nervos sensoriais, principalmente esse nervo oftalmico e nervo maxilar. E o mandibular, que esse aqui também tem uma raiz motora, né? Então esse aqui vai para a mandíbula, o nervo mandibular, vai para a região mandibular. E aqui atravessando o forame redondo e aqui atravessando o forame oval, respectivamente o maxilar e o mandibular. E atravessando a fissura orbital superior, o nervo oftálmico, né? Esses nervos estão próximos também de gânglios que pertencem a outros nervos vizinhos, como o gânglio ciliar aqui, o gânglio ciliar, que faz parte aqui do componente parasimpático do nervo oculomotor. Então caminha bem próximo, você passam junto desses gânglios aqui. E aqui outro gânglio também que está situado na fossa ptérigo-palatina, que é o gânglio pitérigo-palatino, pertence ao nervo facial, mas tem fibras aqui que tomam parte junto com o nervo oftálmico aqui, que está atravessando e passando pelo canal infraorbitário, né? ou fissura orbital inferior. E aqui temos também a passagem agora indiretamente, então os nervos provenientes do trigêmeo, desde o seu gânglio, indiretamente, quais são eles? É o nervo supraorbital, passando pela fissura supraorbital, forame supraorbital, nervo supraorbital, né? E passando pelo forame infraorbital, a divisão do nervo maxilar também emerge na forma desses nervos chamados de infraorbital, esses ramos aqui. E saindo também pelo forame mentual, o nervo mandibular, que aqui não dá para se observar. Então a gente vai ver aqui nessa próxima imagem o nervo mandibular, essa terceira divisão do trigêmeo, né? Com conexões com outros nervos vizinhos, como o nervo facial, e dando outros nervos então para músculo digástrico, né? O digástrico, que é o ventre anterior do digástrico, inervado no caso aqui por ramos do nervo mandibular, e o gânglio submandibular, que é inervado pelo facial, né? Submandibular, o gânglio que aparece aqui. Então, na verdade, o nervo corda do tímpano, que está aqui caminhando junto, é proveniente do nervo facial, que vai para o glândula salivar sublingual e também para o gânglio submandibular, aqui para essa glândula submandibular. São glândulas salivares. E, obviamente, a musculatura da mastigação, que foi seccionada aqui, o músculo masseter, dá para observar aqui o pterigóide medial também seccionado, são inervados pelo nervo mandibular, né? Sendo que o digástrico, o ventro posterior, é inervado aqui, obviamente, pelo nervo facial. O nervo facial, passando aqui, também emite ramos próximos ao nervo trigêmeo e sai pelo forame estilomastoide. Dá para observar aqui um pouco à frente do processo mastoide do temporal. E aqui tem a divisão sensorial aqui do nervo trigêmeo com o chamado nervo
oftálmico, região frontonasal, olha só, pegando inclusive a esclera do olho, a córnea, né? Então a sensibilidade aqui também no ato de piscar, responsável aqui a sensibilidade é exteroceptiva, no caso para proteção do olho, vai piscar os olhos e é veiculada essa sensibilidade também pelo nervo oftálmico aqui, né? Que vai distribuir a toda a esclera do olho. E já, enquanto que a região maxilar, incluindo aqui parte do osso frontal, aqui uma pequena parte, principalmente o osso zigomático maxilar, é inervado pelo nervo maxilar. Então são áreas de nevralgia, quando ocorre uma lesão do nervo trigêmeo, principalmente por herpes zoster, um vírus, dependendo do nervo atingido, vai ter uma neuralgia específica numa dessas áreas. E esses são, então, os dermátomos da face, como nós, quando falamos em dermátomos do pescoço, do tronco e membros, estava restrito mais aos dermátomos espinais, dos nervos espinais, mas aqui do nervo trigêmeo. E a maior parte da sensibilidade da cabeça caminha pelo nervo mandibular, por isso é o nervo mais espesso, inclusive de parte aqui parte anterior aqui da orelha, aqui você vê a região do trago inervada a pele aqui pelo nervo trigêmeo. O facial tem origem do tronco cefálico, aqui representado a vista interna dos núcleos sensoriais em azul, no caso do nervo trigêmeo, e aqui núcleo do nervo trigeminal para a musculatura da mastigação, que é nervação motora, está em vermelho, então tudo que é motor está em vermelho, e em azul são as fibras sensoriais, ou origem sensorial do nervo. E motor também é esse núcleo aqui, ó, cujas fibras motoras caminham e passam a formar uma elevação no assoalho do quarto ventrículo, chamado colículo facial, Mas, na verdade, esse colículo é produzido pela presença também do núcleo por onde as fibras do facial contornam, as fibras motoras, para a músculo da mímica facial. Então, esse núcleo aqui, onde essas fibras contornam, é do sexto par, onde essas fibras contornam. O sexto par é o abducente, o sexto par craniano. Então, de uma forma bem esquemática, né, dá para observar que a inervação branquiomérica ou motora visceral em amarelo, né, eferente visceral especial, do sétimo par craniano em toda a musculatura da expressão facial, né, orbicular do olho, músculo nasal, levantador do lábio superior, da asa do nariz, levantador do ângulo da boca, abaixadores do ângulo da boca, do lábio inferior, músculo bucinador também está aqui, músculo platisma, todos eles inervados por essas divisões do nervo facial, atravessando o forame estilomastoideo. Então são os chamados nervos temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical. Então até aqui são 5, né? Depois tem um sexto nervo também do nervo, só que é sensitivo para essa região posterior à orelha aqui. É o nervo occipital, né? Nervo auricular posterior, tá? Inerva também aqui a região occipital, mais a pele. E aqui as fibras motoras viscerais, então aqui visceral motor, e então também com sensibilidade especial, né, também para a língua, então para as estruturas viscerais, ou seja, que tem gânglios associados ao sistema nervoso autônomo, que é a próxima aula que vem, né? Então o gânglio ptérico-palatino e o gânglio submandibular, está aqui representado. Então o local de sinapse é gânglio, que o neurônio motor principal ou central, ele faz sinapse com o neurônio, um segundo neurônio que é periférico. Então no Ângelo Machado vocês poderão ter uma noção melhor das vias que podem ser lesadas no trato córtico nuclear, que constituem
o nervo facial internamente. Tá? Aqui nós temos o córtex cerebral, a área do homúnculo motor, né? Que nós vimos de Penfield. Então a área motora para a face, aqui do outro lado, então no outro hemisfério. E aqui há um cruzamento de vias. Então a maior parte das vias cruzam. Depois esse cruzamento se faz no trato, após a sinapse no trato, após o cruzamento faz sinapse no trato córtico nuclear, no núcleo motor do nervo facial. E esse núcleo do nervo facial parte um segundo neurônio que se distribui a uma metade da face ou a um quarto da face, né? No caso aqui das vias que estão localizadas heterolateralmente em um quarto da face. De tal forma que uma lesão em um neurônio motor superior, né? O primeiro neurônio motor, tem um quadro clínico diferente, atingindo áreas escurecidas aqui, maior parte, metade mais um quarto inferior, toda perda da paralisia, da motricidade, a paralisia dos músculos da expressão facial nessa área, ou um quarto somente para quando há uma lesão do neurônio motor central, né, ou superior, então atingindo também um quarto da face. Logicamente, se pegar somente a parte periférica do nervo, nervo periférico, nervo facial, o neurônio motor inferior vai pegar somente a metade da motricidade, vai ser comprometida. E isso é a paralisia de Bell, né? Paralisia facial periférica, cujas causas são diversas, né? São idiopáticas, aí vocês ficam a critério da literatura que vocês vão utilizar para estudar na neurologia. Então vocês notam que o paciente ele pode ter um quadro de perda de sensibilidade aqui na hemiface esquerda, né? Enquanto que devido a uma descompensação funcional, a outra hemiface sofre uma hiperreflexia, então a musculatura se contrai, formando rugas, por exemplo, que desse lado em que está íntegro, né, sem lesão, sofre uma hiperreflexia e chega a produzir, por exemplo, acentuar o sulco nasolabial aqui, que podemos observar, e elevação da narina direita. O olho também, que está do lado lesado, ele fica mais aberto, então é necessário que a pessoa use colírio para poder lubrificar convenientemente a esclera, né, no caso de uma lesão dessa. E o canto medial da boca, ou a comissura dos lábios, também abaixa, numa paralisia fica mais baixa do que a outra, que é normal, né? Então desce e o indivíduo, devido a isso, pode salivar, pode ocorrer salivação por estimulação do glossofaríngeo, sofre uma hiperreflexia do glossofaríngeo, então escorre saliva aqui, o indivíduo fica babando aqui, por esse canto que está mais abaixado. E é isso, gente. Nós terminamos essa aula, é um assunto bastante detalhado, né? Mas que eu espero que vocês tenham entendido os objetivos principais da aula, de entender de onde os nervos se originam, qual é o seu trajeto e qual é o seu papel nas estruturas que eles inervam, principalmente da cabeça e do vago, o nervo vago décimo par, que viaja a longas distâncias até o tórax e o abdômen, né? E aqui as respostas às questões C, B, C, A, D, B, D. Depois vocês conferem lá essas respostas e espero que vocês tenham ido bem nas respostas, né? Responder sem ver esse gabarito, para dar uma treinada. Até a próxima aula. Treinem e façam então as questões, uma questão somente referente à aula. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, hein? Tchau. Abraços, hein?